Então, cara, assim, eu sei que muitos devem estar chocados e, assim, com o coração partido com o que estão vendo. Claro que todos estamos chocados e com o coração partido como estamos vendo, mas surpresa, zero. Zero surpresa de que isso ia acontecer. Estava dado, são cartas marcadas. Por quê? Porque o HTS controlava já a região do Idlib, na Síria. E lá nós vimos abuso de poder, discriminação contra minorias étnicas e religiosas, onde havia massacre de católicos e outros grupos religiosos e minorias na Síria. Vamos lá. A Síria ela é formada por sunitas, que são 74% da população, curdos, 10% da população, alauítas, 8% da população, entre drusos e também curdos eu falei, entre drusos também e, bom, sei lá, enfim, tem uma galera que mora na Síria, além de árabes, armênios, assírios, judeus. Então, é uma grande gama de religiões e etnias que estavam baixo esse guarda-chuva chamado Síria. Algo muito difícil de manter o controle, né, de manter a coesão. Coisas que critique-se os métodos, critique-se exageros, enfim, o Bashar al-Assad estava, né, enfim, conseguia até determinado ponto, até a guerra civil na Síria eclodir, e depois a gente tinha uma certa contenção, então a guerra tinha entrado num certo congelamento, né, até a insurgência aí do HTS e a tomada do poder. Pois bem, então, você vê como é que é, Bruno Santos, parafraseando Humberto Gessinger. Então, assim, quando a gente falou, né, dessa questão da tomada, da derrubada do Bashar al-Assad, nós, não quero falar aqui que nós, que nós avisamos ou que nós previmos, porque não é o caso, mas nós sinalizamos essa questão das minorias já. Então, nós temos, segundo informações que eu peguei hoje, baseado no relatório desse grupo de investigação no Observatório Sírio para Direitos Humanos, acho que é o nome, são 1.300 alauítas assassinados em 4 dias. É um dos piores massacres em toda a guerra síria. Toda a guerra síria. E aí, o que é interessante a gente destacar? Eu abri, assim, vários jornais ao mesmo tempo, tá? Milhões de abas aqui, para ir lendo e tentar entender e tentar pegar qual que era o tom, né, da situação. Primeiro, os alauítas, que foram massacrados, tiveram seus vilarejos, suas casas destruídas, queimadas, crianças mortas de forma brutal, os alauítas são chamados de apoiadores de Assad. Então, por apoiadores de Assad, eles já são escanteados, porque do tipo, Bashar al-Assad era um ditador sanguinário maldito, e se os alauítas são apoiadores do Assad, digamos que eles são opositores do regime legítimo, porque a imprensa trata o Ahmed al-Sharaa como presidente. Mano, vejamos, vamos fazer um recap aqui. Fidel Castro era chamado de quê? Ditador. Ele chegou ao poder por uma ação armada. Todo mundo que chegou ao poder por uma ação armada era chamado de ditador. Mas o Ahmed al-Sharaa é chamado de presidente. E Fidel foi chamado de ditador durante toda a sua gestão à frente de Cuba, tá? Mas o Ahmed já é presidente. Não importa, né, como ele chegou ao poder, não importa qual a legitimidade que ele tem diante da Síria. Ele é o presidente sírio. Então, bom, os alauítas, por serem apoiadores de Assad, eram opositores do governo sírio. E eles estão vulnerabilizando, eles estão colocando em risco a transição do governo. Ou seja, eles pediram para morrer. A imprensa ocidental está jogando nas costas das vítimas a responsabilidade pela morte deles. Porque é como se eles, por serem opositores, estiverem fazendo insurgência. E, assim, não há nada que diga que os alauítas fizeram um grande levante para tomar de volta o poder. Eles estavam, enfim, resistindo que fosse, mas o massacre provém das forças do HTS,
que mandaram mensagens como: vamos degolar todos vocês. Entendeu? Por muito, muito menos em outros cenários globais. Enfim, por muito menos o Hamas é terrorista. Tá? Bom, e aí o próprio governo, então essa é a versão que a mídia ocidental traz, baseada no que o próprio governo sírio atual, né, esse governo interino, diz. E eles, cara, e a imprensa ocidental comprou de uma forma assim tranquila, beleza, que peraí que agora eu me perdi. O Assad estava a favor do Assad, a imprensa. Ah, claro, comprou, porque o Ahmed al-Shara disse que vai abrir uma investigação. Então, cara, ele perpetua, né? As forças dele fazem um massacre de 1.300 pessoas e ele fala que ele mesmo vai abrir uma investigação. É igual o Milei, no escândalo das criptomoedas, dizer que vai abrir uma investigação para investigar ele mesmo, no próprio governo dele. Qual a credibilidade disso? Mas a imprensa ocidental é isso, espalhou essa informação dizendo que não, tudo bem, já cessaram, ele vai abrir uma investigação, então esse massacre ele vai estancar. Bom, para começar, eu vou trazer esses dados e depois eu detalho mais o que está acontecendo, que é tipo uma partilha da Síria e os interesses de outras potências que estão por trás disso. Encerro aqui.